Meus queridos, boa noite. Eu peço aos irmãos, por gentileza, que assumam seus devidos lugares. Nós vamos estar dando início no culto desta noite, que nós tiramos para estar adorando e louvando ao nosso Deus. Amém? Então nós vamos estar orando nesse instante. Eu vou pedir a irmã Ana Paula que nos leva a Deus em oração para dar início ao culto de adoração e louvor a Deus nesta noite. Amém? Amém, irmão. Nós estamos aqui nesta noite para louvar, para adorar o nosso Deus, porque este é o dia que o Senhor fez. Isto está lá no Salmo 118, versículo 24, que nós lemos nesta manhã. Este é o dia que o Senhor fez. Irmãos, nesta tarde, eu estava pesquisando a distância do rio Eufrates. Eu não sei que os irmãos já têm observado isso nas reportagens. Este rio, ele é um dos maiores rios que corre do mundo. Ele atravessa ali do lado do Oriente, passa ali por perto do rio do Éden. E este rio, ele tem 2.850 quilômetros de extensão. E pelas as pesquisas, este rio, ele está secando. Esse rio está secando. Então, quando esse rio, fala que esse rio está secando, meus queridos, está muito próximo e bem perto à volta de Jesus. Pela pesquisa, este lugar é onde vai encontrar os inimigos na luta do Armagedon, que fala no livro de Apocalipse. Então, às vezes muitas pessoas falam que o mundo está preparando para a chegada do anticristo, mas o mundo está preparando para a volta de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não está voltando, ele está muito perto. Então, por isso que eu quero deixar nesta noite aqui, apenas um versículo da palavra de Deus. No livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6, a palavra de Deus nos diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, nós temos que estar preparado para este encontro com Jesus Cristo, porque Ele está perto. Hoje, eu estive ligando para uma vizinha que está internada no estado meio crítico. Aí, pelo telefone, eu perguntei a ela que ela aceitasse e recebesse Jesus como o único Salvador. Ela disse que aceitaria. Porque, meus queridos, a situação dela é meio complicada. Só pela misericórdia de Deus que ela vai retornar para casa.
Se Deus não tiver misericórdia dela, vai ser muito complicado. Então, a palavra que diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Busque o Senhor enquanto você está vivo, enquanto você está respirando, enquanto o seu coração está batendo. Busque o Senhor. Não deixe para amanhã. Busque Ele hoje. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Hoje você tem a oportunidade de ter um encontro com Ele, de achar Ele. Mas vai chegar o tempo que não vai ter mais esse jeito. Aproveita a oportunidade hoje. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, porque o Senhor é santo. O Senhor está sentado no alto e sublime trono. O Senhor está entronizado. O Senhor é Deus. E por isso nós clamamos o Senhor nesta noite. Que fale conosco através dos cânticos, que vai ser, ó Deus, aqui, ó Deus, cantado para adorar e para louvar o Senhor. Fale conosco. E depois, ó Pai, continue falando conosco através da Tua palavra. Que a Tua palavra também possa achar lugar em nosso coração. Que os nossos corações não venham sair daqui, ó Pai, vazio como entrão, mas que nós possamos sair daqui cheio, transbordante. Que nós possamos sair daqui nesta noite alimentado e abastecido pela Tua palavra, porque nós saímos de nossas casas para buscar o Senhor, e nós queremos encontrar o Senhor nesta noite, através da Tua palavra. Fale conosco no nome de Jesus. Amém, Jesus. Adoração. Boa noite, gente. Boa noite. Vou dar os avisos rapidinho, tá bom? Essa semana, na quinta-feira, nós teremos o nosso culto de quinta-feira. Na verdade, está sendo uma aula, né, pastor Sérgio? Vai ser essa quinta-feira, vai continuar, né? As próximas 2 quintas-feiras, nós vamos continuar com o nosso ensinamento de administração financeira. Quinta-feira, gente, foi maravilhoso. Eu cheguei, assim, já estava no finalzinho, mas já deu para eu aprender. Minha mãe e meu pai ficaram super atentos, e eu tenho certeza que é de grande valia para a gente. Então, venham na quinta-feira, às 19h30, para estar participando dessa aula, porque não é simplesmente um estudo. Todo o conhecimento que a gente tem não ocupa lugar, não ocupa espaço, mas ocupa, assim, faz a gente ter um crescimento tão maravilhoso que não tem explicação. Então, quinta-feira, às 19h30, todo mundo aqui para aprender mais com o pastor Sidney. É pastor, né, irmão Sérgio? Teólogo. Ele é irmão do nosso pastor Sérgio. Sim. Na quarta-feira, nós teremos o culto. Ele é organizado pela MCA, mas ele é para toda a igreja. Então, é só a organização toda da MCA, mas é para toda a igreja. O culto de quarta-feira, às 19h30, na casa da irmã Alcineia, o Jair, eles são os pais da Renatinha, sogros do Dadá. Então, às 19h30, na casa da Cineia, é o nosso culto. Você que tem vontade, tem o desejo de realizar um culto, né, no seu lar, um culto de ação de graças, de agradecimento, um culto de oração, de intercessão pela sua família,
Procura a minha mãe, procura a Teca, a irmã Ana, e pode agendar com elas o culto no seu lar ou então uma visita no sábado. Esse sábado foi na casa do irmão Narciso e da Rosângela, né? Da Rosângela, na verdade, mas aí engloba a família toda, né? Então, esse sábado foi uma visita lá e foi maravilhoso. Quem está no grupo da igreja viu as fotos que a Teca postou. E, assim, eu tenho certeza que aquele lá ficou sentindo aquele abraço quentinho da nossa igreja. Hoje nós teremos, após o culto, o nosso cachorro-quente, R$5. Irmãos, o valor que nós estamos arrecadando com o cachorro-quente é para ajudar a comprar as coisas do nosso almoço, da reforma da igreja, da pintura, para a gente arcar com a mão de obra, com tinta e tudo. Então, não deixe de participar, de comprar o cachorro-quente, R$5, tá? Está uma delícia, não é porque minha mãe que fez, não, mas está uma delícia. Fica com um saborzinho meu também. Mas eu tenho certeza que todo mundo vai ficar encantado. Gostinho de quero mais. São 50 pães, hein? Então, corre e compra o seu. Sábado, nós temos o Chá da Amizade, também promovido pela MCA. Mas os irmãos que quiserem participar, podem, né, mãe? Ou é só para as mulheres? Esse é só das mulheres? Ixi. Então, sábado, às 16 horas, na casa da Aleia, o chá da MCA, o chá da amizade. Tá bom? Então, todas as mulheres, meninas, mocinhas estejam participando. É super gostoso, tá, gente? E hoje, após o culto, tá aí a equipe verde do nosso acampamento? Ixi, 1, 2, 3, só 3. Ixi. Então, só 3 vai ganhar, então, a lembrancinha de premiação. Após o culto, aqueles que foram da equipe do pastor Sérgio, que é a equipe verde Leão de Judá, me procurem depois do culto para estar recebendo a sua lembrancinha de vitória, tá bom? Demorou um pouquinho de chegar, mas é porque é muita coisa para eu organizar após o acampamento, que aí hoje chegou a lembrancinha, tá bom? Então, e sábado, todo sábado, às 15 horas, que é o Conecta, às 15h30, ali, ó, é a nossa célula de adolescentes. Gente, é a coisa mais linda ver os meninos aqui participando. Às 15h30, tem a nossa célula. Mande o seu filho, o amiguinho do seu filho, seu sobrinho, netinho, para estar participando e adquirindo, absorvendo conhecimento também. A Renatinha é a líder. Então, todo conhecimento, toda lição, aconselhamento, a Renatinha está passando para os meninos. E é muito lindo ver como eles estão crescendo, interagindo entre eles e também aprendendo a cada dia mais a cuidar do outro. Então, às 15h30, tem o Conectados com Deus aqui na igreja. Não deixem de participar, porque é muito lindo. Eu acho que são esses os meus avisos. Ah, não, tem mais um. Nós teremos, no final desse mês, o nosso encerramento do mês da família. No sábado, o encontro de casais, no dia 26 é o encontro de casais. No dia 28, à noite, nós teremos aqui o encerramento do mês da família. Qual é o nosso grande desafio? Trazer a chave da sua casa, trazer sua família toda, trancar a porta e trazer todo mundo e a sua chave, para a gente estar fazendo um ato simbólico, mas é uma bênção, irmãos, tá bom? É para abençoar o seu lar, tá bom? Esse mês, nós estamos iniciando o mês da família.
O almoço? Dia 21, isso. O almoço da construção. Ai, gente, é tanta coisa. Comprou uma marmita? É R$ 15. Comprou 2 ou mais, você tem uma promoção. Então, eu não vou falar o valor, mas está no grupo, tá, galera? Então, está no grupo lá. Comprou 2 ou mais, você tem uma promoção. Reserva a sua desde já. Tá bom? Para depois não ficar ninguém falando, eu não comprei, eu não sabia. Não. Então, já reserva a sua. Procura a Manu, procura a Teca, pode me procurar e a Tiadinha também. A Tiadinha é minha mãe. Tá bom? Já falei. Rapidinho, viu, irmãos? Boa noite. Falar do culto, né? Acho que você não falou não, né, Helena? Do culto na casa da minha mãe? Falou? Falou sim, aí, ó. Perguntei, falou assim, não, falou. Amém, a gente espera toda a igreja lá. E eu quero convidar os adolescentes, né? No dia 21 de maio, pela manhã, nós vamos pintar a sala, né? Do jeitinho da cara de vocês, né? Vocês que vão escolher a tinta. E eu quero que vocês venham para vocês pintarem. É um momento de interação, de comunhão, tá? E essa classe aí, ó, vai começar uma gincana bacana. Então, fiquem atentos. Segue a gente no Instagram, @conectadoscomdeus, tá bom? Graça e paz, amém, amados? Aqueles que estão felizes com Jesus, diga amém. Amém. Glória a Deus. Nós estamos iniciando a nossa campanha de missões estaduais. Missões estaduais. E nós louvamos a Deus porque nós ultrapassamos o nosso alvo de missões mundiais. Porque você ofertou, você orou e você deu ao Senhor uma oferta para aqueles missionários que estão lá onde a gente não pode ir, né? Lá na China, lá na África, mas nós somos missionários aqui. E nós estamos dando abertura hoje às nossas missões estaduais. E o nosso alvo vai ser de R$ 1.200. E nós vamos começar a orar. Eu quero que você comece a orar a Deus perguntando, Senhor, quanto eu tenho para dar ao Senhor em prol de missões? Faça o seu alvo com Deus. E eu quero aqui desafiar as classes. Classe de jovens, adolescentes, crianças, para que a gente, mulheres e homens, para que a gente faça um alvo. Você que é líder aí do seu grupo, faça um alvo com o seu grupo. Olha, a gente vai dar as crianças, vão dar R$ 100 cada criança. Então, faça esse alvo como grupo e faça o seu alvo individual. E o nosso tema este ano de missões, tem esses dois lindos aqui. O nosso tema é o seguinte: fale em todo tempo. Depois a Leninha vai jogar lá na mídia para a gente, para o próximo domingo, tá, Leninha? A gente falar lá, todos vendo melhor lá na mídia. Nosso tema é fale em todo tempo. A nossa divisa está lá em Atos 18:9, que fala o seguinte. Levanta um pouquinho só para a igreja ver, que fala assim: e disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fale e não te cales. Vamos falar juntos o nosso tema? Vou contar de 1 a 3 e a gente vai falar. 1, 2, 3. Fale em todo tempo. Somente as mulheres. Fale em todo tempo. Os varões? Todos juntos? Fale em todo tempo. Vamos falar divisa? E disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales. Atos 18:9. Fale em todo tempo. Você tem falado de Jesus a alguém em todo tempo? Lá nas suas conversas, lá no WhatsApp, na sua conversa na escola, na sua conversa lá no setor de trabalho, você tem falado de Jesus, o que Ele tem feito na sua vida? Então, vamos colocar esse tema em prática. Vamos falar em todo o tempo. Às vezes a gente fala de tanta coisa em todo o tempo, né? Coisas, às vezes, que nem edificam tanto a nossa vida. Mas vamos falar. Vamos falar em todo o tempo do amor de Jesus. Nós estamos aqui porque nós fomos alcançados por esse amor.
Então vamos falar desse amor. Vamos falar desse amor de várias formas. E acima de tudo, vamos viver esse amor. Amém? E aqui está o quadro de missionários. Depois a gente vai colocar isso ali no nosso bioma. E você vai escolher uma família de missionários aqui para você interceder por eles. Comece a orar por eles. Comece a orar por nosso tema. E em nome de Jesus nós vamos ultrapassá-los também pela glória do Senhor. Amém? Deus abençoe os amados. Vocês podem fechar o cartaz. Deus abençoe. Vamos passar para o ministério de louvor. E você vai estar adorando ao Senhor com toda a alegria do seu coração. Dê a Ele o seu melhor louvor, porque Ele é digno de receber. Em nome de Jesus. Boa noite, queridos. Vamos declarar ao Senhor que nós estamos aqui buscando a verdade que vem dEle. Vamos declarar que viemos a este lugar para buscar a graça que vem do Senhor. Eu convido os irmãos a celebrar conosco, cantando Eu Sou Teu. Eis-me aqui, Senhor.
Ainda de pé, celebre conosco, cantando um cântico bem conhecido, onde que ele também pede que Deus nos guie, nos conduza, e para isso nós cantaremos Segure a Minha Mão. Infinito em poder, és Criador de tudo que eu posso ver, por tua misericórdia eu posso prosseguir, sustentado por tua mão, por onde sua mão guiar, eu vou. Segura minha mão, eu não vivo sem a tua proteção. Salva-me, Senhor, se me afasto, perco o rumo e vou ao chão. Segura minha mão. Eu vejo gente indo e vindo em vão, são corações tão carentes de paz, precisam ver tua glória.
minha mão. Agora os irmãos terão a oportunidade de retribuir um pouco do que o Senhor tem dado a nós, através de suas ofertas. E nós vamos aproveitar também e apresentar um cântico que ainda eu não lembro da gente tê-lo cantado aqui. Mas esse cântico, ele tem alguns fatores interessantes, que ele mostra uma perspectiva de quando Jesus estava ali sentado com seus discípulos, preparando o pão da ceia, e ao lado dele você tinha as pessoas que o seguiam, e entre eles pessoas de bem, além de um traidor. E Jesus sabia disso. Mesmo assim, ele agiu igual com todos. Deu o pão, deu o vinho, deu o beijo, lavou os pés, mesmo do traidor, que ele já sabia que iria traí-lo. Então, que os irmãos possam refletir um pouco nessa letra, entender através dela a grandeza do amor de Jesus por nós. O nome da música, Vinho e Pão. Na mesa o pão, o vinho também. No peito uma dor, com aquilo que vem. De um lado um sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis. E mesmo o traidor recebe assim. Deu o vinho e o pão, ao invés de rancor. Lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Cantou depois de cear, e era o louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver.
No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu meigo olhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu meigo olhar a minha salvação. Ele veio a mim, o meu Jesus pensava em mim. Oremos. Senhor, nós te louvamos por este momento agora, Pai, onde que podemos ofertar a Ti, ó Pai, um pouco do que o Senhor tem dado a nós. Que o Senhor abençoe, Pai, este momento e que nos dê condição, ó Pai, para que estejamos assim cada vez mais, ó Pai. Que possamos, ó Pai, estar contribuindo também, ó Pai, com a Tua obra, contribuindo também com as orações, Senhor Deus, contribuindo principalmente, ó Pai, com o anúncio do Teu Evangelho. Obrigado, Senhor Deus, por este momento aqui, por essa igreja instaurada nesse bairro aqui. Nós te louvamos porque o Senhor tem sido conosco todos os tempos. Agora para todos sempre. Amém, Senhor Deus. Ainda continuando o nosso período, eu peço desculpas, irmãos, que eu estou um pouco gripado. Nós também vamos apresentar um outro cântico que até então ainda não cantamos aqui. Mas esse cântico também ele fala sobre uma luta que a gente tem sempre. É uma batalha. E essa batalha, ela não é contra a carne, contra o sangue, ela é contra o espírito do mal, né? O espírito das trevas. E o interessante dessa letra é dizer que mesmo sabendo que a gente está em batalha, a gente já sabe que o fim dessa batalha é a vitória. E o cântico ele reflete em cima disso. A vitória eu posso ver. Vamos fazer o coro, pessoal, aprender? Ela é facinho, gente, cantar. A Malu já aprendeu ela toda. Posso
mim tu transformas para o meu bem, para o meu bem. O mal que vem contra mim tu transformas para o meu bem, para o meu bem. Declare. O mal que vem contra mim tu transformas para o meu bem, para o meu bem. O mal que vem contra mim tu transformas para o meu bem, para o meu bem. A vitória eu posso ver, a vitória eu posso ver. A batalha pertence ao Senhor. A vitória eu posso ver, a vitória eu posso ver. A batalha pertence ao Senhor. A vitória eu posso ver, a vitória eu posso ver. A batalha pertence ao Senhor. A vitória eu posso ver, a vitória eu posso ver. A batalha pertence ao Senhor. E ainda para encerrar, um cântico um pouco mais conhecido, porém com uma roupagem um pouco mais nova. Nós vamos cantar o cântico Isaías 9. O que eu gostaria de lembrar desse cântico é que quando Isaías ele teve a notícia da vinda do Filho de Deus, que seria um príncipe, ele, na mesma época também, ele teve uma visão dos céus. E esse cântico, essa roupagem nova que a gente trouxe nele, ele traz um pouco também dessa visão dos céus que foi relatada lá em Isaías e também no Apocalipse, onde que os anjos cantam 24 horas sem cessar, Santo, Santo, Santo. E essa parte a gente vai introduzir essa música ao final, e é um momento que os irmãos têm a oportunidade de se quebrantar na presença do Senhor, de permitir a presença do Senhor dentro dos corações. Um menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Um menino nasceu como um filho
Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Declare, tu és santo. És santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Que o céu começa a se abrir. Santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, Aleluia. santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Nós louvamos o teu nome, Senhor Deus, porque o Senhor voltou os teus olhos para nós e a tua graça foi derramada sobre nós, Senhor Deus. E através dela nós tivemos, ó Pai, um encontro contigo. E através dela, ó Pai, nós pudemos nos declarar a Ti, Senhor Deus. Que o Senhor receba o nosso louvor, que o Senhor receba, ó Pai, as nossas orações e seja conosco a cada instante, ó Pai. Em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Pastor. Glória a Deus. Irmãos que têm seus motivos de oração, por favor, venham à frente. Nós vamos estar intercedendo por você, sua família e todos os seus fardos e julgos. Jesus disse que tinha fardo e jugo, né? Tomai para vocês o alívio do meu fardo, do meu jugo. Então, venham à frente trazer as lutas, as dificuldades, as diversidades ao Senhor. Venham à frente em nome de Jesus. Toda semana nós temos batalhas a vencer e lutas a superar. E nós estamos aqui porque nós amamos ao Senhor e nós sabemos que Ele é a solução, é o alívio, é o renovo que precisamos nessas circunstâncias todas, em nome do Senhor Jesus. Às vezes, nós começamos bem a semana, mas terminamos numa prova. E aí a gente precisa voltar ao Senhor, precisa buscar de novo ao Senhor para que Ele nos ajude a continuar perseverando e vencendo. Ana Maria virá à frente, em nome de Jesus, e vai estar orando todos os domingos pela manhã, de 8 às 9, nós temos aqui o culto de intercessão. Se você não pode vir, mande através de um bilhetinho o seu pedido, coloque no livro de oração, mas o Senhor quer que você saiba que Ele pode ajudar. Em nome de Jesus. Queridos, a palavra de Deus diz lá no Salmo 46 que Deus é o nosso refúgio. Deus, Ele é a nossa fortaleza.
e Ele é o nosso socorro bem presente. Aleluia. Talvez você trouxe para cá uma batalha e nós cantamos nessa noite que nós somos vitoriosos na batalha. Então você vai iniciar esta semana colocando diante do Senhor as suas vitórias nessa batalha. O Senhor é contigo para te dar o alívio, para te fazer vencedor e vencedora, porque Ele pagou o preço por nós. Quero convidar a congregação a se colocar de pé. Mesmo você que não veio aqui, mas você vai colocar diante do Senhor a sua vida, a sua família, a sua semana. Creia que o Senhor está cuidando. Ele está no controle. Vamos orar? Deus, nós queremos te bendizer, Senhor. Nós queremos te adorar, porque o Senhor é digno de toda adoração, de toda glória, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor também é o nosso pastor e nada nos falta. Obrigada, meu Deus, porque a sua graça nos sustenta, a sua misericórdia nos cerca todos os dias. Senhor amado, os teus filhos e filhas estão aqui, Senhor, trazendo diante do Senhor uma batalha, uma necessidade. Ah, Deus, eles precisam que o Senhor cuide deles, em tudo que eles estão colocando diante do Senhor. Meu Deus, e nós cremos que o Senhor é o Deus do impossível. A tua palavra diz que no Senhor nós somos mais do que vencedores. E é nessa verdade que nós queremos descansar, Senhor. E é nessa verdade que os seus filhos estão descansando. A tua palavra diz que o Senhor nos sonda. A tua palavra diz que o Senhor nos conhece. Então, Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero colocar nas tuas mãos os teus filhos. Tu sabes, ó Deus amado, que eles estão colocando aqui no teu altar, porque a tua palavra diz que o Senhor nos sonda, que o Senhor nos conhece, e por nos conhecer, o Senhor cuida de nós com a tua graça. Então, em nome de Jesus, que seus filhos, ó Deus, saiam daqui com o renovo das forças, com o renovo da fé. Senhor amado, tu és o Deus do impossível, então opera na vida, na família, opera nessa necessidade com um milagre, Deus, para que teus filhos glorifiquem o teu nome, Senhor. Não há outro Deus além de ti, Senhor. Nós não podemos nada sem o Senhor, Pai. Então nessa noite nós somos dependentes de ti e nós colocamos nas suas mãos os seus filhos, mesmo aqueles que não vieram aqui, mas estão de pé. Senhor, que tenhamos uma semana de vitória, que o nosso foco seja o Senhor, que os nossos olhos estejam em ti, Senhor, e em nome de Jesus, abençoe cada vida, cada família nessa noite, e nós declaramos, Deus, a vitória do Senhor na vida dos seus filhos e filhas, para que eles glorifiquem o teu nome, que eles tenham uma semana de renovo e de fé, para a glória do Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor é poderoso, aleluia. O Senhor é poderoso, aleluia, para fazer muito, muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder do Senhor que em nós opera. E nós te glorificamos, e nós te bendizemos nessa noite, e nós dizemos que nós te amamos, Senhor. E que nós te agradecemos por tudo que tens feito, por tudo que o Senhor ainda fará na vida dos seus filhos, na vida da sua igreja, para que o teu nome seja glorificado, no nome santo de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Ele é a sua vitória, no nome santo de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus, irmãos. Irmãos chegaram no templo hoje, viram a fachada já pintada, né? E eu queria saber quantos irmãos gostaram desse novo tom de cor que está na frente do santuário. Vou liberar assim já. Os que gostaram do novo tom da frente do santuário, por favor, levante uma das mãos assim. Que bênção. O Eliel está aí, o Eliel está lá vendo. Então nós acertamos, porque nós tratamos uma coisa na reunião de obreiros, o azul Tiffany, mas quando fomos procurar, nós não tínhamos o Tiffany em textura. E por causa disso tivemos que
que de última hora optar pelo verde musgo, que é o que está aí. Por isso é que a gente chegou a esse tom. Mas ficamos felizes que a amada igreja tenha ficado feliz em nome de Jesus. Eu quero pedir às crianças que venham aqui à frente, nós vamos liberar vocês. E domingo que vem, à noite, nós vamos estar tendo uma linda homenagem do Ministério Infantil às mães. Já falamos com a professora Deise hoje, ela já nos informou que domingo à noite teremos esse lindo programa de homenagem às mães. Então vai ser, com certeza, uma programação muito linda em nome de Jesus. Glória a Deus. Estenda as mãos para cá, irmãos. Diga assim: o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, tenha misericórdia de vós e vos dê a paz. Nós vos abençoamos. Em nome do Senhor Jesus. Agora vocês podem ir sem correria para a classe. Irmãos, as crianças são uma bênção, né? Quando você pensa que elas estão sossegadas, elas estão usando a criatividade. Olha o que está dentro do meu copo aqui. Ó. Queria pedir alguém que trocasse essa água para mim aqui. Elas são muito criativas, né? Então a gente tem que aproveitar. É uma obra de arte, ó. É uma obra de arte que elas fizeram aí, né? Eu estou feliz. Bea está aqui com a Gleise. E eu quero pedir ao Sérgio e à Ludmila que dê um abraço no casal por nós. Estão de volta a casa e nós ficamos felizes porque eles estão conosco nessa noite. O Marcelo me falou que estava trabalhando muito e eu cobrei ao Marcelo que ele tirasse um tempinho para voltar, porque a gente ama esse jovem de tanto valor, né, e ele está aí. E eu queria que o Kennedy virasse para trás e desse um abraço para o Marcelo, em nome de Jesus, dizendo que ele é bem-vindo. Eu também encontrei com o Gabriel. Falei: Gabriel, um rapaz como você não pode ficar longe da presença do Senhor, meu filho. Você é um garoto que tem uma inteligência acima da média e, normalmente, quem tem esse nível de inteligência tem também uma mente muito criativa e muito imaginativa. Então, são pessoas com ritmo um pouco mais acelerado. Meu filho, o seu talento está bem, ele disse que estava. Ele disse: amanhã eu venho à igreja. Aí o Gabriel está aí. Eu quero pedir ao Fábio que dê aquele abraço do Gabriel, em nome de Jesus. Ao lado do Marcelo tem uma moça. Cuidado com o bebê que está aí. É a mãe do Marcelo? Que lindo, gente. Que bom. Nós vamos apresentar o bebê domingo, tá? A gente vai, domingo, apresentar o bebê. Pode ser? Amém. Então, Ana Teresa, depois do culto, a gente pode conversar e pegar essas informações. Em nome de Jesus. E todos os irmãos que estão na casa de Deus, que coisa linda, né? Que bom nós estarmos na presença do Senhor. Irmãos, nós temos algumas atividades. Hoje, por exemplo, vai estar acontecendo um cachorro-quente para ajudar na questão da pintura do templo. No dia 23, o almoço. 21. No dia 21, sábado, o almoço, para tirar a despesa do caixa da igreja pelo serviço que fizemos à frente, porque ainda falta a placa e falta um outro adereço ali na frente, para a gente ficar bem visível e todo mundo saber que aqui nós nos reunimos. Só que no segundo semestre, nós precisamos comprar um computador, um desktop, para ficar quietinho aqui na mesa da igreja, e nós vamos sentar com os meninos, com o José, que é o expert nisso, com a Dailton, ver que tipo de equipamento a gente precisa, e nós vamos ter que fazer novos empreendimentos. O Osmani tentou a semana inteira consertar o da igreja e me deu o diagnóstico de que ele está funcionando aqui, né? Deve funcionar por quê? Por mais uns 6 meses? Está capenga.
ele disse que o equipamento não tem muito tempo mais de vida útil, irmãos. Então, o Osmani, que entende, que trabalha com isso, sabe que precisamos de um outro equipamento. No segundo semestre, se Deus quiser, nós vamos estar adquirindo isto. Mas, no aniversário da igreja, que serão 2 finais de semana, primeiro e o segundo final de semana do mês de junho, no primeiro final de semana nós vamos estar homenageando todos os membros, os fundadores da igreja, os mais velhos. Nós vamos fazer um culto da saudade aqui, e o pregador de sábado e domingo será o pastor Roberto. O pastor Roberto é um pastor jovem, mas ele toca um violão e ele gosta de músicas mais antigas. Como nós temos um louvor acima da média geral, o louvor ficará com o nosso pessoal, o auto-escolha virá no domingo seguinte, né? É no sábado. Tá. Então, o que acontece? O pastor Roberto vai estar lembrando, naquele final de semana, aquelas músicas lindas do Osés de Paulo, irmão José Luiz, aquelas músicas do Luiz de Carvalho, e o nosso Ministério de Louvor vai contextualizar tudo depois. Então, nós vamos ter 2 momentos no culto, no sábado e no domingo, quando nós vamos estar indo lá atrás e depois colocando o pé na terra de novo, em nome de Jesus. E naquele final de semana, nós vamos ter a homenagem aos mais velhos, aos fundadores. Esse povo que começou esta obra, que sustentou esta obra, esse povo que continua fazendo esta obra, sustentando esta obra e dando suporte e treinamento aos mais novos. Então, vai ser um final de semana muito expressivo, muito alegre para todos nós. No final de semana seguinte, teremos um almoço, só que esse almoço não será cobrado. Esse almoço que nós desejamos no princípio do ano, também não deverá pesar só sobre a equipe que já faz esses almoços o tempo inteiro, irmãos. Eu precisava de outras irmãs que pudessem nos ajudar no almoço que nós não vamos cobrar, porque é um almoço para nós, membros da igreja. Então, nós vamos estar ajudando. Os homens que cozinham, isso, Ana Teresa está corretíssima, também ajudarão no fazer esse almoço, e no domingo pela manhã, nós vamos estar, então, almoçando todos aqui na igreja. Então, é importante que você venha. Então, sábado e domingo, o pastor Roberto vai estar conosco, e no domingo de manhã nós teremos uma confraternização dos 43 anos de nossa igreja. A igreja está desenvolvendo, graças a Deus, crescendo. Olha, domingo que vem a Ana Teresa vai estar pregando na Alvorada, no Dia das Mães. Foi convidada para poder estar pregando lá. É a nossa seminarista. O Eliel está sendo consultado para assumir o Ministério da Igreja Batista do bairro Fátima. E assim a gente vai percebendo a igreja começando a dar frutos para fora também, não só para dentro, porque talento aqui dentro a gente tem muito, e a gente fica feliz com isto. E desse modo é que a gente vai sendo igreja tanto para Jerusalém, em toda Samaria, em Judeia e em toda Samaria e em toda a face da terra. Assim a igreja vai desenvolvendo. Temos recebido outros membros que estão somando com a gente, e isso é muito positivo. Só que a Manancial tem uma visão que nós precisamos ampliar, é de achar que tudo que ela faz tem que ser aqui para o bairro, não pode ser assim. Quem viu o Fernandinho crescer como eu vi, sabe que nós podemos ajudar a denominação como um todo em Belo Horizonte, na região metropolitana e esse estado inteiro de Minas Gerais. Tenho certeza que nossa igreja pode produzir novos líderes para a denominação. Agora, a Manancial precisa acreditar nisso. E os membros precisam olhar um pouquinho atrás do morro. Entender que o campo é o mundo e que Deus prepara você na sua igreja para te mandar para pregar no mundo afora. Foi assim comigo. Lá em Resplendor, nascido de família pobre, estudei com muita dificuldade e, pela graça de Deus, hoje tenho a oportunidade, o privilégio de ser pastor aqui, tendo já conhecido outros países. Estados Unidos, tive o privilégio de ir lá por 60 dias, tenho visto para o país, o Paraguai, a Argentina, e agora, o mês que vem, ao pregar em Rondônia, no Retiro de Pastores,
vou conhecer a Bolívia. Olha só que coisa linda. É Deus aqui que providencia, né, Bia? É Deus aqui que vai abrindo essas portas para nós. Mas teve um tempo em que tive que dizer, eu quero pregar. Falhei muito, sei muito bem que às vezes o sermão não saía devidamente planejado, mas eu queria pregar. No meu segundo livro, você vai poder ler essa história, que eu aceitava qualquer convite. Os grandes pregadores aceitavam das igrejas grandes, e eu aceitava de qualquer igreja. Foi bom para mim porque eu tinha oportunidade de pregar. A gente só melhora a pregação quando se propõe a pregar. Se a gente quiser os maiores púlpitos, é difícil porque eles são muito disputados. E hoje, pela graça de Deus, há alguns anos atrás, eu tenho tido o privilégio de pregar em grandes púlpitos. E isso é para a glória de Deus mesmo. Muita alegria. O ano passado, muito perto do Paraguai, uma igreja de quase 1.300 membros, com 7 congregações, 4 pastores, um exemplo muito bom de trabalho, e foi o melhor hotel que nós ficamos, né, filho, nesses anos de ministério, que a gente tinha mais estrelas do que a gente já conhecia até ali. E lá encontramos com deputados que ficaram hospedados lá, enfim, tudo porque a gente acredita que Deus faz mais quando a gente se propõe a deixar que Ele nos use. É isso que eu quero que você entenda. Que Deus não faz mais na sua vida, não é porque Ele não quer, é porque você tem dificuldade de entender que é para você essas coisas também. E aí você começa a pensar que Deus é injusto, né? Começa a pensar que Deus tem filhos prediletos, que, afinal de contas, só alguns é que vão. Eu também já pensei assim algumas vezes. E falei muito. Quando, em 2021, preguei ao lado de pessoas que eu admirava no retiro de pastores, eu falei, Senhor, só o Senhor para me trazer até aqui. Porque esses homens que estão aqui, o presidente da convenção, o presidente da ordem, eram homens que eu admirava, assentado lá no último banco, porque pensava, são muito melhores do que eu. Aí Deus, com o tempo, mostra a você o seguinte, que não. Para Deus não há melhor ou pior. Há quem se dispõe, há quem se propõe. E quando a gente se dispõe e propõe, Ele usa mesmo. E eu tenho certeza que eu vou continuar vendo aqui da nossa igreja esse crescimento maravilhoso na vida dos meus irmãos. Tenho certeza que eu vou poder dar continuidade a essa visão de ministério que já temos há bastante tempo. Mas você precisa crer. Pastor é aquela pessoa que vem para ajudar, somar, vem para ser uma voz profética na sua vida. Quando você consegue perceber o que é homem de Deus e o que não é homem de Deus, você então sabe muito bem a quem você vai ouvir. E se você me identifica a mim como homem de Deus, todas as vezes que você vir ao culto, você deve perguntar a Deus, o que o Senhor quer falar comigo hoje? Para voltar mais animado para casa, mais motivado, crendo mais e recebendo mais de Deus, com certeza. A igreja, enfim, vai continuar desenvolvendo, com certeza, para a glória do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Isaías, no capítulo 55, versículo 8. Princípios espirituais imutáveis. Pastor, são apenas 4 princípios, nós vamos ser bem objetivos nesse texto. Isaías 55, versículo 8, vou ler logo depois a igreja. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. A igreja. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Somente os homens. Somente as mulheres. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Esse texto mostra que há princípios imutáveis
da parte de Deus. Deus trabalha numa outra dimensão que não seja a nossa. Nós vivemos no mundo natural, com o tempo medido, com medidas em todas as coisas que temos. Quantidade de vida que nós medimos, de dinheiro que possuímos, de influência que nós exercemos. Nós vivemos num mundo natural, onde a ideia de limite é uma realidade a ser todos os dias reconhecida. Nós somos seres limitados. Então esse é o limite que a vida impõe a nós. E existem pessoas que vão viver a vida inteira nessa dimensão apenas. E por isso elas vão ajuntar tesouros na terra. Por isso elas vão tentar ser o mais importantes que for possível neste mundo. Por isso vão tentar crescer na vida política e no poder. Elas querem dinheiro, poder, riqueza, porque essas coisas as colocam numa outra classe. Mas ainda que alcancem isto, continuam na dimensão natural. Dinheiro não segura o dia da morte. Poder político não segura o dia da morte. Foi assim com Tancredo Neves. Ele é eleito como alguém que agradava gregos, troianos e todos. E no dia seguinte, aquele homem morreu. Alguém disse, não sei, não ouvi da boca dele e também não vi na televisão ele dizer isto, mas alguém disse que depois daquele dia, nem Deus tiraria ele da presidência da República do Brasil. E então ele adoece no dia seguinte. Há um outro mito que surgiu, dizendo que ele estava num jantar e alguém atirou nele. E a Glória Maria viu e, portanto, foi mandada pela Globo para fora do país para que ela não dissesse, porque isso comprometeria a história da nação. São muitas as tentativas de justificar a morte do Tancredo Neves. Mas ele morreu. E ele morreria de qualquer maneira. Fosse por um tiro, fosse por uma enfermidade, já era um homem de idade avançada, porque não importa o tamanho do poder que a gente tenha nesta vida. Esta vida é uma vida limitada, é uma dimensão da existência. Mas na dimensão natural da nossa existência, o Senhor Deus diz que Ele quer que nós entendamos que Ele tem pensamentos e Ele tem caminhos que estão numa dimensão acima da nossa. São pensamentos e caminhos sobrenaturais. Dr. Bancroft diz que nós temos dois tipos de fé. A fé natural para alcançar os nossos objetivos. Começamos e concluímos, planejamos e executamos. Nós idealizamos e tornamos aquilo uma realidade. Ele diz, tudo isso é fé natural. Mas ele diz, há uma fé que não é natural apenas. Ela é também uma fé espiritual. E ele diz, qual a diferença entre a fé natural e a fé espiritual? Ele disse, a fé natural depende totalmente do homem, da pessoa, do ser. Mas a fé espiritual se fundamenta na pessoa onipotente de Deus. É através da fé espiritual que nós entramos na dimensão da vida com Deus. E quando nós entendemos a dimensão da vida com Deus, a vida natural torna-se mais fácil, mais leve, menos cansativa, mais prazerosa. Quando nós entendemos as dimensões espirituais da vida com Deus, nós então aprendemos, primeiro, que nós não estamos sós nesse mundo, que a vida não depende só de nós. Essa semana, o Fábio me ofereceu um plano de cruzeiro. E eu argumentei com ele que até que eu gostaria de ir com a minha madame a esse empreendimento, né? Mas que nós estamos pensando em trocar o carro e por isso a troca do carro demanda dinheiro e a gente não tem muito de sobra, né? Ele disse, mas e se o senhor morrer? É uma possibilidade? Mas e se eu pagar também
o cruzeiro e morrer antes do cruzeiro? É uma possibilidade? No mundo onde nós estamos, a possibilidade da morte é uma realidade sempre. A Bíblia diz que nós somos entregues à morte todo dia, diz a Escritura. Então, se nós vivemos só na dimensão natural, nós temos que enfrentar os nossos limites com medo. Faço agora, porque talvez eu morra amanhã. Faço hoje, porque talvez não tenha tempo de fazer o ano que vem. Faço agora, porque talvez não tenha condição de fazê-lo daqui a pouco. Essa é a dimensão espiritual, que não espera o futuro e que não tem esperança em relação ao que Deus tem para nós no futuro. Mas quando nós exercitamos a fé espiritual, nós então podemos planejar em Deus. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Que são caminhos? São os planos que fazemos de comprar a casa, de trocar o carro, de casar, porque somos solteiros. Eu fiquei noivo de uma moça e ela me decepcionou, e eu terminei o noivado com ela e fiquei 2 anos sozinho. Lamentava a perda, chorava quase que sempre sozinho, porque eu gostava realmente daquela moça. Até que tempos depois eu entrei numa igreja sem qualquer planejamento. Foi quando a Ana Maria entrou com ela entrou com uma blusa que era de manga comprida e estava com alguma coisa tipo uma blusa de frio por cima, de manga curta, e um jeans azul cotelê. Quando eu vi aquela moça, eu sabia que era de Deus para a minha vida. Eu estava começando outros planos. Eu me encantei primeiro. E é sempre assim. Na vida espiritual e na vida amorosa, nós nos encantamos. Um se encanta primeiro e passa a investir no outro a partir daquele encantamento inicial. E Deus define o que Ele vai fazer. Uma semana depois, ela me deu a resposta e eu então comecei a dizer: Senhor, eu quero que o Senhor me dê a alegria do casamento. 1 ano e 4 meses depois, ela se casava comigo quando eu ainda ganhava 1 salário mínimo e meio. Era muita fé, irmãos. Porque uma moça casar com um rapaz que ganha 1 salário mínimo e meio, ela tem que ser de muita fé, porque corre o risco de faltar algumas coisas, dela não poder usar os batons, os esmaltes, a sobrancelha, que hoje custa R$500, uma sobrancelha bem feita, o aumento dos cílios. Uma moça me dizia essa semana, e por curiosidade, eu perguntei a ela quanto custa. Ela disse: bem, quando é menor, você cobra 350. Quando é aquele grande, você cobra 640. Aí eu quase que pedi licença para sair, que precisava ir ao banheiro. Porque alguma coisa é interessante para a mulher. Sim, mas se ela ganhar mais. Então, se você vive na dimensão natural e ganha 1 salário mínimo e meio, o que acontece? Você pensa que não pode sonhar. Mas, quando você ganha 1 salário mínimo e meio e você vive na dimensão da fé espiritual, você sonha com 1 salário mínimo e meio, você sonha sem 1 salário mínimo e meio, você sonha com salário e você sonha sem salário. Porque a fé espiritual te coloca na dimensão de Deus e não na dimensão dos homens. A primeira lição a aprender nesse texto é que Deus nos chama em Cristo para vivermos numa outra dimensão. Eu ouvia hoje um neurologista falar sobre o poder da oração. E ele disse: a ciência sabe que não pode negar o poder da oração. E ele disse: foi feito um teste, um experimento com 1000 pacientes que estavam em coma. Não sabiam que havia pessoa orando por eles. E 1000 pessoas em coma, em muitas partes do mundo, eram alvos de oração de milhares de pessoas. E aquelas 1000 pessoas não sabiam que eram alvos de oração. Ele disse:
ao final daquele período de oração, aquelas 1000 pessoas que estavam sendo alvos de oração estavam prontas para retomar a vida. E estavam com a sua imunidade alta para a vida, prontas para começar de novo. E disse: não acontece o mesmo quando uma pessoa não tem esse nível de comprometimento espiritual. Ele disse: quando as pessoas vão para o hospital sem ter uma certeza de fé, e sem que tenha uma base de fé por trás da sua fé, elas entram no tratamento com muito mais possibilidade de morrer do que viver. Ele disse, então, não é uma questão se a ciência acredita ou não. Ele simplesmente disse, a ciência não pode negar que a fé nos coloca numa outra dimensão de vida. E eu creio sinceramente, não com base naquilo que aquele especialista disse, mas com base naquilo que a palavra de Deus diz, que nós vivemos de fato numa outra dimensão, como salvos por Jesus Cristo que nós somos. Então eu quero falar para você nessa noite 4 princípios que são imutáveis na vida espiritual. Primeiro, sempre teremos de Deus o que estivermos dispostos a dar a Deus. Aguenta firme aí, viu? Sempre teremos de Deus o que estivermos dispostos a dar a Deus. Como é que você explica isso, pastor? A Bíblia diz, dai e ser-vos-á dado. Aí logo de cara você pode pensar assim, não, o pastor está falando de dinheiro. Também. Mas eu estou falando de tempo, eu estou falando de talento, eu estou falando de esforço, eu estou falando de inteligência, eu estou falando de todas as habilitações e todas as expertises que você tem, que uma vez colocadas diante de Deus, vão glorificar a Deus e Ele vai te abençoar com muito mais. O ano passado eu pensei no tema personalidade. Emoções, sentimentos e comportamento. Eu comecei a escrever sobre o assunto. No final do ano, o pastor Sérgio foi pegar comigo os primeiros 100 exemplares. E eles vieram com algum defeito. Todos foram vendidos. Mandei fazer uma outra remessa. Foram vendidos também. E agora estou aguardando uma terceira remessa, que 50 já vão para Rondônia a partir de amanhã, porque já estão garantidos como vendidos também. Mas para isto você tem que dar o que Deus te deu e colocar à disposição. Por isso, no início da palavra eu disse que você tem de Deus o que você dá a Deus. Se você dá o seu talento a Deus, Ele multiplica os talentos, diz a Escritura. Mas quando você esconde o seu talento, a Bíblia diz que Deus manda tirar o talento que você tem e dá para aquele que desenvolveu o dele melhor que você. Então, tudo que Deus te deu deve estar a serviço de Deus, da obra de Deus, da casa de Deus. Foi assim com Rick Warren, da igreja, escreveu A Igreja com Propósito. Esqueci o nome da igreja agora, dele, mas eu vou me lembrar enquanto estou falando. Ele trabalhou durante 20 anos para edificar uma igreja. E numa determinada noite, o Espírito Santo tocou no coração dele para que ele escrevesse um livro. Uma vida com propósito. E aquele livro começou a vender no Brasil, fora do Brasil, na América inteira, e depois nos países da Ásia, e ele tornou-se conhecido mundialmente. Quando ele foi somar a quantidade de livros que ele havia vendido, e continuava vendendo, ele então mandou somar todos os salários
que a igreja tinha pago a ele ao longo dos 25 anos de ministério, dos 20 anos de ministério que ele já exercia para aquela igreja, que ele organizou, e devolveu todo o salário. O Rick Warren vive hoje não do que a igreja pode pagar a ele, o que ele recebeu honrosamente durante 20 anos, mas ele vive hoje do que o Espírito Santo deu como produção a ele. E se ele começasse a duvidar de que Deus iria usá-lo? E se ele não ousasse em crer de que Deus iria abençoá-lo? Usar aquela mensagem para alcançar o mundo inteiro. E é um livro que vende ainda quase que como no princípio da sua divulgação. Uma vida com propósito. Depois ele escreve Uma Igreja com Propósito. E por último ele escreveu Viva uma Vida de Vencedor. E todas as obras que aquele homem faz e produz, é um sucesso de vendas onde quer que chegue. Ele se deu e Deus devolveu a ele. Então a Bíblia diz que quando você se dá, Deus dá de si para você. O primeiro princípio é: temos de Deus o que dermos a Deus. Se você não tem tempo para Deus, você vai perceber que Ele está distante. Mas se você for alguém capaz de levantar pela manhã, desejando a vontade, a presença, o cuidado de Deus, você vai receber não apenas isto, mas muito mais de Deus na sua vida. Se você começar a dizer: Senhor, eu quero dedicar os meus tempos ao Senhor, os meus talentos, minhas forças, eu quero dedicar tudo que tenho, que sou ao Senhor, você começará a ser, com certeza, exaltado pelo Senhor. E essa é uma palavra que os crentes tremem, porque os crentes acham que eles são humildes demais para serem exaltados pelo Senhor. Mas a Bíblia diz que o humilhado será exaltado. Então Deus quer sim que nós cresçamos naquilo que nós façamos, ou que nós fazemos. Deus quer sim que a gente desenvolva o máximo de nós sobre a face da terra. O segundo princípio é que a intimidade de Deus é conhecida por aqueles que se fazem íntimo deles. A intimidade de Deus é conhecida por aqueles que se fazem íntimos dele. Tiago 4, versículo 8, a Escritura diz assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Mas como alguém pode chegar-se a Deus? O que esse texto tão emblemático diz, pode colocar ele para nós aqui? O que esse texto tão emblemático diz é que para que eu tenha mais de Deus, eu preciso me dar mais a Ele. Ele reage à minha aproximação. Ele se aproxima quando eu aproximo. Eu vejo uma ação, um movimento de conquista nesse texto, um movimento de conquista espiritual. É quando você se encanta com Deus e Deus se encanta com você e você se aproxima de Deus e Ele vem se aproximando de você. Então a Escritura diz: aproxime-se e Ele vai se aproximar. Aproxime-se de mão limpa, aproxime-se de mente firme e aproxime-se de coração puro diante do Senhor. Então a Bíblia diz que a intimidade de Deus é para os amigos de Deus. Quando levantamos pela manhã e não temos mais a quem procurar primeiro, senão o Senhor, então a oração individual, quando você se ajoelha próximo da sua cama, ninguém vê, ninguém ouve, mas você fala com Deus e diz: Senhor, esse tem tudo para ser um dia difícil, eu preciso da sua ajuda. Senhor, eu tenho esse desafio hoje, aquele desafio no meio da semana, eu tenho esta questão para resolver, e eu não posso, sei que não posso, e eu não sei, o Senhor sabe que eu não sei, então faça por mim, vá por mim. Então você coloca diante de Deus a sua dor e a sua luta, e o seu conflito e a sua dificuldade, e Ele então olha para você e diz: eu vou comprar essa briga para mim. Pastor Jorge Linhares conta em um de seus livros que quando eles estavam construindo o grande templo da Getsemane,
Eles tiveram um problema com a justiça que só o governador poderia resolver. Mas quem consegue uma audiência com o governador sem muito tempo de agendamento? E dependendo de quem peça a agenda, o mandato termina e a pessoa não consegue, né? E ele disse, eu não marquei, eu não tenho quem vá comigo e eu vou até lá. E ele orou a Deus em casa e foi. Chegou, se anunciou, era conhecido, porque de fato é um grande líder aqui da capital e da região metropolitana, de todo o Brasil, enfim, e se assentou. E aquilo começou a demorar, entrava um e saía outro, entrava outro e saía um, e eles ficaram naquele troço, porque gabinete de governador, de prefeito, é muito disputado, todo mundo quer ter um pedacinho do poder, não é? De repente, pastor, ele tem uma questão espiritual aqui. Eu sou servo do Altíssimo. E ele baixou a cabeça onde estava, orou ao Senhor, e ele pediu ao Senhor, Senhor, em nome do Senhor Jesus, a sua palavra diz que os seus anjos trabalham, ministram a serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna. Senhor, envia o seu anjo para abrir aquela porta para mim. Irmãos, e ele conta que não durou 10 minutos a mais. O anjo trabalhou por ele. De repente, a secretária disse, ô, seu Jorge, o reverendo ainda está aí? Não, fique tranquilo que eu já vou resolver a questão do senhor. Voltou lá dentro, pediu permissão ao governador para entrar na sala, entrou e disse, o seu Jorge, o reverendo da igreja Batista de Sema, está precisando muito falar com o senhor. E ele foi atendido meia hora depois. Ele saiu do natural para o sobrenatural. Quando nós entendemos que somos criados com os limites naturais, mas a intimidade de Deus é para aqueles que se fazem íntimos dele, então nós não temos vergonha em saber que Deus coloca o céu trabalhando por nós. É assim que a Bíblia diz. Já imaginou um anjo trazendo uma resposta de oração para você? Por que é que um anjo não apareceu para você ainda? Você deve saber. Porque se ele aparecer, é capaz de você sair correndo com medo do anjo, né? Então ele prefere não aparecer. Ele prefere não aparecer. Mas isso não significa... Agora foi o anjo, irmãos. Isso é coisa do anjo, viu? Então, quando você imagina Deus trabalhando por você, você então entende. O terceiro princípio é: Deus sabe o que você precisa, mas Deus espera que você tenha fé e humildade para pedir. Você não tem que falar nada para Deus. A Bíblia diz que Ele conhece você desde o ventre. A Bíblia diz que Ele conta os fios de cabelo da sua cabeça. Deus sabe o dia que você falhou, sabe a quantidade de acerto da sua história. Deus sabe o quanto você vai falhar no futuro. Deus sabe tudo sobre você. Mas a Bíblia diz que ainda que Ele saiba tudo o que nós precisamos, Ele espera que tenhamos fé e humildade para pedir. A Bíblia diz, Mateus 7, verso 7, pedi e dá-se-vos-á. Não há nada que eu tenha que eu não tenha pedido ao Senhor, irmãos. A Ana foi um pedido de oração. A minha filha Priscila foi um pedido de oração. O meu filho Tiago foi um pedido de oração. A minha neta foi um pedido de oração. Eu dizia, Senhor, eu não quero morrer solteiro. Que ainda que ser solteiro seja bom, a sua palavra diz que é melhor serem dois do que um. Então eu quero ter essa dupla felicidade. Eu quero ser dois. É melhor serem dois do que um. E aí vai um recado para os solteiros aqui da igreja.
A Manu e a Ana Teresa cochicharam aqui agora. Será que o pastor está falando para nós? É bom a vida de solteiro, eu sei disso. Mas, meus irmãos, a vida de casado é melhor. A Bíblia diz: como se aquecerão, ou como se aquecerão se estiverem sozinhos, se for um só. Deus sabe o que nós precisamos, mas Ele espera que tenhamos fé e humildade para pedir: Senhor, eu preciso que o Senhor renove as minhas forças, eu preciso que o Senhor me dê sabedoria para decidir, eu preciso que o Senhor me dê recurso para cumprir com os compromissos, eu preciso que o Senhor me dê inteligência para compreender esse conteúdo difícil da faculdade. Senhor, eu preciso que o Senhor me dê sabedoria para passar nesse concurso. Senhor, eu necessito, porque a sua palavra diz pedir, e eu estou obedientemente pedindo. Deus sabe tudo sobre nós, mas Ele espera que a gente seja capaz de crer e se humilhar para ter o que desejamos e pedimos. E finalmente, quarto princípio: Deus nos criou no mundo natural, mas tem prometido a cada um de nós uma vida sobrenatural. Quando eu tinha 30 anos, eu dizia: Senhor, eu quero chegar a 60. E eu cheguei a 60. Estou com 61. Agora, com 61, eu tenho pedido mais ao Senhor. Não vou falar para você não, mas quando eu chegar lá, eu vou te dizer: eu tinha pedido isso ao Senhor. Quando você sabe que Deus te ouve, e quando você sabe que está no mundo natural, mas que Deus promete uma vida de sobrenatural, então a Bíblia diz que nós entendemos o que significa. Lucas 1:37. Lucas 1:37. Em Lucas 1:37 a Escritura diz: porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Então, quando você entende que foi inserido no mundo natural para viver o sobrenatural, então você entende que Lucas 1:37 avisa a você que o impossível está ao seu alcance. Um pai, um chefe de família pediu por seu filho, e Jesus disse em Marcos 9:23: se é possível, na verdade, tudo é possível ao que crê. No primeiro momento, o texto diz que para Deus nada é impossível. E no segundo momento, o texto diz: tudo é possível ao que crê. Eu me lembro da dificuldade para estudar, a falta de tempo para fazer as provas. E eu dizia: Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude. A minha turma é uma turma de garotos, são filhos de papaizinhos. Aqueles meninos e aquelas meninas não têm mais o que fazer na vida senão estudar. E eu estou lá de manhã estudando no meio deles, o coroa da turma. E você sabe que quando você chega na faculdade para estudar e você tem um pouquinho mais de idade, mais novos correm da gente. Porque você já é mais velho, porque você já não sabe, vai trazer dificuldade para o grupo. E aí você deixa eles pensarem o que eles pensam, né? E começa a usar a sua experiência. Você não é tão ágil quanto eles, mas é mais experimentado do que eles, é mais antenado, sua atenção está mais aguçada, você consegue concentrar um pouco melhor, você não vai para as baladas de sextas-feiras, as chamadas as sextanejas, não é? Que a cervejada corre solta, e você está estudando. Quando chega o dia da prova, aí você chega lá e tira 10. No primeiro 10 que você tira, meu filho, próximo trabalho em grupo, todo mundo quer fazer parte do seu grupo. Eu quero fazer parte do grupo do coroa, porque o coroa estuda, né?
Mas tudo resultado de oração, porque você dizia assim, aquela moçada tem muito mais condição de aprender do que eu. Mas como o Senhor deu sabedoria a Daniel, dá sabedoria a mim, para que eu possa interpretar o que o professor quer dizer, porque às vezes o professor não tem nada o que dizer. Você tem que voltar para os livros e estudar tudo. O cabra vai lá para encher linguiça e ganhar o dinheiro dele. E você tem que passar na prova no final dos períodos. Não há impossíveis para Deus, como não há impossíveis para os que creem. Não parece uma coisa estranha? Não há impossíveis para Deus, mas a Escritura diz, também não há impossíveis para os que crerem. Então você pode crer que Deus tem o melhor para você nessa vida. Feche os seus olhos. Ouvi de um certo equilibrista que chamou toda uma cidade para assistir o seu show. E ele pegou a sua vara, seu bordão, e ele saiu de uma ponta a outra e atravessou uma extensão de mais de 200 metros. E quando ele chegou lá no outro lado, a multidão dizia: que coisa espantosa, que feito maravilhoso. E ele se volta para a multidão e pergunta: vocês creem que eu possa voltar agora esse mesmo percurso sob uma bicicleta? E eles disseram: nós cremos, nós cremos, nós cremos. E ele pegou a bicicleta e de pedalada em pedalada ele chegou lá do outro lado. Quando ele chegou do outro lado, a multidão dizia: nós cremos, nós cremos, nós cremos, nós cremos. Ele então pergunta à multidão: vocês creem que eu posso atravessar esse abismo, sobre esse cordão esticado, com um homem nas costas? E tinha um na multidão que gritava e pulava, dizendo: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Ele então virou-se para aquele moço e disse: então eu quero que você suba nas minhas costas. E essa história diz que o homem saiu correndo. A palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Mas às vezes você duvida. Você duvida que Deus conserta o seu casamento, que Deus abre a porta do emprego. Você duvida que você vai conseguir concluir a sua formação. Você duvida que Deus vai prover para suprir suas necessidades. Você duvida que Deus tem a cura para o problema que você enfrenta. Você duvida que Deus vai abrir aquela porta que você precisa. Às vezes você duvida, e quando você duvida, você impede viver numa dimensão diferente, na dimensão sobrenatural, na dimensão de Deus. Enquanto nós cantamos, eu quero pedir a você que vem aqui à frente, entregando suas dúvidas ao Senhor. Porque o desafio desta noite é que você ande por fé, não pelo que você tem visto. Quando olhamos para o mundo, vemos um mundo cada vez mais difícil. A violência está crescendo, a falta está crescendo, há muita coisa ruim que continua crescendo. Mas a palavra de Deus diz que no meio desse mundo que está piorando todos os dias e vem piorando ao longo dos tempos, nós precisamos continuar crendo. A Escritura diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E num determinado momento Jesus perguntou aos seus discípulos: porventura achará o Filho do Homem fé na terra quando voltar? A sua fé é o que há de mais poderoso na sua vida. E se você tem um impossível para Deus resolver, eu quero que você deixe o seu lugar e venha aqui à frente. Deus está te chamando para esta nova dimensão.
Feche os seus olhos, nós vamos estar orando juntos e encerrar o culto às 9 horas, como normalmente nós fazemos. Mas o nosso objetivo é que você volte para casa, mais crendo do que duvidando. Enquanto o ministério vai ministrar, você virá à frente em nome de Jesus. Pode vir à frente em nome de Jesus. Você que tem uma causa difícil para você e você quer entregar isso agora nas mãos do Senhor, é esse impossível que você está trazendo aqui diante do Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Deixar o seu lugar e vir aqui à frente, em nome de Jesus. Algo que é impossível para você, é disso que eu estou falando. O nome de Jesus é poderoso. Em toda guerra ele é vencido. Aleluia. Aleluia, Jesus. Sim, eu sei qual será o seu fim. A vitória eu posso ver, a vitória eu posso ver. A batalha pertence ao Senhor. A vitória eu posso ver, a vitória eu posso ver. Nós vamos orar. Levante as suas mãos agora e comece a orar ao Senhor, dizendo que você crê, que você sabe que Ele sabe, mas que você agora pela fé está entregando. Pela fé você está descansando. Pela fé você está sossegando a sua alma e o seu coração. Diga ao Senhor que você sabe que Ele pode, e que você crê que Ele pode, e que você sabe e vê que nesse instante Ele está ordenando os seus anjos que trabalhem por você. Que vá onde você não pode ir, que faça o que você não pode fazer e que traga a resposta a você, independente da resistência do inferno, independente das batalhas travadas no mundo espiritual. Você vai dizer: Senhor, eu sei que Satanás criou esta situação, piorou a situação, aumentou o problema, intensificou a batalha, tem usado de dardos contra a minha fé. Diga: Senhor, eu sei que o inimigo tem atuado para que eu me desanime, perca a minha alegria, desista, pare e desanime. Mas nesta noite, pela fé, no nome de Jesus, eu estou devolvendo ao Senhor este problema. Senhor, a sua palavra diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Diga: Senhor, a sua palavra diz que eu devo lançar sobre o Senhor todo motivo de ansiedade, porque o Senhor cuida de mim.
E eu estou agora confiado no seu cuidado, eu estou descansando no cuidado do Senhor, eu estou agora buscando a serenidade da minha alma e do meu espírito, para que eu possa testemunhar de que o Senhor é Deus sobre todas as coisas e de que não há impossíveis para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos todo o peso, todo o fardo, todo o cansaço, toda a preocupação, e nós, em nome de Jesus, repreendemos agora todo espírito resistente, toda a fortaleza de pensamento. Nós repreendemos agora no mundo, na dimensão espiritual, toda a ação e todas as ferramentas usadas pelo diabo, nosso inimigo, e declaramos em nome do Senhor Jesus que em Cristo a porta está aberta para a resposta, que a vitória é certa em nome do Senhor Jesus e que o Senhor é glorificado, ó Pai, na plena vida de abundância que o Senhor me tem prometido. Agora diga: eu creio em tudo que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso, tudo que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou, e a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor, por Jesus Cristo que me amou. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Vamos em paz para uma semana de vitórias, todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. A batalha pertence